Aula da Programação da Produção 1, aula 11, que fala sobre o planejamento da capacidade, primeira de duas aulas. Então, nessa aula aqui, a gente fala ali do conceito, o que é o planejamento da capacidade. E aí a gente vai descobrir, então, que esse planejamento da capacidade tem 3 níveis de planejamento da capacidade. Na aula de hoje a gente aborda apenas 2 deles. Então temos ali o planejamento da capacidade de longo prazo. Então, Resource Requirement Planning, então RRP, então que vai ser o planejamento das necessidades de recursos. Então até então é bom. Até agora a gente sempre falou em necessidade de materiais. Então, quantos materiais precisamos para produzir? Então, pegando um exemplo clássico ali, quanto de material a gente precisa para produzir um bolo? Que ingredientes a gente precisa? O foco sempre foi em materiais, não? Precisamos então comprar farinha, precisamos, enfim, fazer uma calda, então há uma necessidade de compra, uma necessidade de produção. Mas agora o primeiro momento que a gente fala sobre e os recursos. Existe um fogão para fazer esse bolo, existe um forno, existe uma assadeira, então existe uma cozinha, existe gás, então que recursos necessários eu tenho? Então eu tenho que fazer um planejamento desse recurso. E esse recurso, eu, assim como faço planejamento para os materiais no longo prazo, também eu vou fazer um planejamento de longo prazo da necessidade de recursos que eu tenho. Num segundo nível, eu tenho planejamento da capacidade de médio prazo, que é o Rough Cut Capacity Planning, o RCCP. Então ele vai estar num segundo nível. É mais fácil de identificar isso quando a gente olha para a nossa figura aqui do MRP2. Então começa lá pelo SOP, que a gente viu alguns dias atrás. Então é daí que surge, daí que vem o início de tudo. Então antes disso, o que a gente tem? Antes do MRP, a gente tem o planejamento estratégico, a estratégia da empresa. Mas o SOP é a parte mais estratégica do MRP2. Então depois dele, a gente trabalhou também a parte do MRP. Aliás, antes dele trabalhamos o MRP 1, que define a necessidade de materiais, bem a questão de definir quanto comprar e quanto produzir. Trabalhamos antes do RCCP na parte do MPS, e aí na aula de hoje a gente vê o RCCP, então que é, lembrando um pouquinho do plano do SOP, eu vou definir um plano de produção agregada, ou seja, quanto produzir de cada família, que cai lá no meu MPS, então que a gente viu a aula passada, e vai desdobrar esse plano de famílias em produtos. Então não vou mais estar falando em famílias, mas sim em produtos. E daí vai definir quanto produzir de cada produto em cada semana. E essa informação cai lá para o MRP, que a partir da necessidade de produção, de quanto tem que produzir, quanto tem que entregar para cada semana, vai definir quanto eu tenho que comprar ou produzir de cada um dos componentes desses produtos. E aí na etapa do MPS, para mim não levar nada que seja inviável de ser produzido ali no nível do MRP1, antes eu já faço um filtro, que é o chamado filtro do RCCP. O que vem a ser esse filtro? É eu verificar se há capacidade de produzir, se os recursos são suficientes para que esse plano mestre de produção seja execuível. E aí existe também o CRP, que depois de eu ter feito o MRP, definido as quantidades de materiais a serem produzidas ou compradas, eu também vou verificar se esse plano é possível ou não, se ele é execuível ou não. Então também vou fazer uma segunda verificação dos recursos, da capacidade. E existe um outro momento, anterior a todos esses, que no próprio SOP, na própria reunião de vendas e planejamento de operações, verifica-se se aquele planejamento de venda e de produção ele é execuível.
no longo prazo. Então aqui dentro dessa reunião há uma verificação rápida se existe capacidade de produção. E é então sobre essa parte aqui sem nomenclatura, que é o chamado RRP. Então ele é sem nomenclatura porque ele faz parte do SOP, que é algo integrado. Então lembrando que o SOP é basicamente reuniões sistemáticas mês a mês, que vão verificar o que se deve fazer no longo prazo e também reavaliar os planos dos meses que passaram. Então, para também não definir nenhum plano que seja inviável, né? E caso se identifique algo, já antecipar a necessidade de alterações. Mas sobre esses dois pontos aqui que a gente vai ver na aula de hoje, a gente fala mais à frente. Então, qual que é o conceito, né? Aqui a gente tem uma figura que ela fala bastante, então ela traduz o que eu acabei de explicar. A gente tem o planejamento da capacidade, então que é o assunto da aula de hoje, e a gente tem ali o planejamento da necessidade de produção. Então, que são os itens que a gente já conhece, então, com exceção só do SFC. Então, a gente viu o SOP, o MPS, o MRP e o SFC, então, que é o Shop Floor Control. E que vem esse Shop Floor Control é eu controlar lá no chão de fábrica mesmo como a produção está ocorrendo. Então, é nesse momento, por exemplo, que durante a semana eu vou olhar o que tem que ser produzido e na gestão da capacidade do curtíssimo prazo durante a semana, ou até mesmo durante o dia, verificar, por exemplo, que a máquina X quebrou. E agora, o que a gente faz? A gente para de produzir? Não, que alternativas a gente tem? Então vai se ajustando. O pessoal lá da pintura tinham 7 pessoas trabalhando, hoje só vieram 6. Então um não foi no trabalho por algum motivo, mas enfim, o planejamento contava com 7. Como é que a gente consegue organizar isso? Vamos deslocar alguém para pintura? É possível fazer isso? Então esse é o nível mais baixo no sentido de mais próximo da produção e também mais baixo no sentido de curtíssimo prazo, né? Mais baixo na hierarquia, né? Então é onde ele recebe todas as informações anteriores. Então no extremo oposto, nível mais alto na hierarquia, mais estratégico, vai tomar decisões de longo prazo, que é o RRP, vai definir recursos críticos, tempos, offset. A gente vai ver na aula de hoje o que é o conceito de offset. No RCP, aliás, RCCP, a gente vai definir também esses conceitos aqui e vamos verificar se é viável esse desdobramento de famílias em produtos. E depois o desdobramento de produtos em componentes também a gente verifica se é viável ou não, avaliando a capacidade de centros produtivos, roteiros e tempos. Então essa figura ela basicamente resume a nossa aula. Então assim como o SOP engloba o RRP dentro dele, o SFC acaba englobando também a gestão da capacidade no curtíssimo prazo. Então não são atividades quadradinhos fora, né? Então são quadradinhos fora, atividades que ocorrem em paralelo, são RCCP e CRP. O planejamento da capacidade é uma atividade fundamental e que ocorre em paralelo ao planejamento de materiais. Então, como mostra a figura aqui, essas atividades vão ocorrer em paralelo ao planejamento de materiais. E ela ocorre de forma hierárquica, então aqui a gente vê também setas que indicam uma hierarquia. Então, o que elas estão indicando? A descida da informação. Então, a informação origina-se lá no SOP e vai descendo até o SFC. Então, assim como o planejamento de materiais. E é importante dizer também, há outras setas aqui, né? Então, a seta de vai e vem. Por que esse vai e vem? Porque quando eu vou verificar a capacidade, se um plano é viável ou não, pode ocorrer que a informação seja do tipo, não, o plano não é viável. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que modificar o plano e fazer uma nova verificação se a capacidade é
viável ou não, se ele respeita a capacidade ou não. Então por isso essa seta de vai e vem, toda vez que ocorre uma verificação da capacidade, um planejamento da capacidade. E essas setas do círculo são, na verdade, os inputs, as informações necessárias para fazer o planejamento. Em diferentes horizontes de planejamento, então longo, médio e curto prazo, em níveis de agregação diferente também, aqui a gente está falando em famílias de produtos, e aqui componentes, aqui a gente está falando lá no chão de fábrica mesmo, então, onde a coisa realmente toma forma. Então, em diferentes horizontes de planejamento e em níveis de agregação, busca-se investigar a resposta para a pergunta: há capacidade suficiente para atender os planos de produção? Então, essa é a pergunta que o planejamento da capacidade se ocupa em responder. Perguntas até aqui, pessoal, tranquilo? Então, silêncio, eu entendo como um afirmativo. O planejamento, então, começando pelo primeiro deles, o RRP, Planejamento da Capacidade de Longo Prazo. Então, ele é vinculado ao SOP e busca, de forma rápida, verificar a existência ou necessidade de capacidade para o longo prazo, em torno de 12 meses. Então, quando se fala em rápida, é verificar na própria reunião. Então, verificar se há capacidade ou não. Então, é alguém que domina ali a área de planejamento, ter às mãos um computador, ter às mãos uma planilha, que consegue verificar aquele plano que está se formulando na reunião. Então, isso é uma coisa que dá bastante agilidade ali para a reunião. Ou se for muito complexo de fazer isso daí, dá para fazer depois, mas a ideia é que haja um reporte, um retorno da informação muito rápido, se aquele plano é viável ou não. Lembrando que o plano do SOP ele é em grandes linhas. Então, a verificação de capacidade também são coisas mais grosseiras, né? Então, do tipo, não há espaço suficiente na fábrica. Teríamos que contratar mais 20 pessoas para aumentar a produção. Ou, pelo contrário, vai haver uma ociosidade muito grande. 50% da fábrica vai ficar ociosa. Então, são essas informações que o SOP vai conseguir identificar de forma agregada para cada mesa e para cada família. Então, o objetivo é antecipar necessidades de capacidade e recursos que requeram prazo longo para sua mobilização ou obtenção. Então, nesse momento, quando se fala em que requer um prazo longo para sua mobilização e obtenção, é que muitas das decisões elas não ocorrem do dia para a noite, o efeito delas, né? A gente falou isso na primeira aula. Então, que na verdade uma decisão ela tem um lead time entre eu tomar e a ação ocorrer, demora um tempo. Claro, para decisões do dia a dia, se eu quero beber um copo d'água ou não, é rápido. Mas a decisão de uma fábrica, se quer produzir, por exemplo, 1.000 carros por dia ou 2.000 carros por dia, sendo que hoje ela já atua 80% da capacidade, não dá para simplesmente decidir amanhã passar para 2.000 carros. Então, para isso vai ser necessário fazer mudanças estruturais. Então, de repente, simplesmente abrir um turno a mais, mas se todos os turnos já estão abertos, vai haver uma necessidade de expansão. Né? Então, abrir uma outra fábrica no limite, que seja mesmo um turno a mais, então vai ter que haver um plano de contratações, seleções, treinamento, então são até que todo mundo fique apto a realmente produzir, né? Então seja num novo turno, ou seja no limite, em uma nova fábrica. E aí o horizonte é bem mais amplo do que 12 meses. Né? Mas o SOP ele vai identificar então essa necessidade de eu tomar a decisão de coisas que requerem um prazo maior para que eu tenha o efeito dela. Também serve então para subsidiar as decisões sobre quanto produzir de cada família de produtos. Então essa é grande, em termos práticos, assim, caso não tenha nenhuma
anomalia muito grande, uma flutuação muito grande na necessidade de capacidade, que eu vou definir quanto produzir de cada família de produto. E aí, pessoal, fica a pergunta, como é que eu opero o RRP, né? Então, parece um pouco distante. Será que essa parte do conteúdo ela é teórica, assim como é um pouco teórico o SOP? Então, na verdade, a gente vai ter cálculos, né? Então, o primeiro cálculo é o cálculo do tempo por família de produtos, passando por cada departamento de produção. Na sequência, eu vou calcular o impacto do plano de produção do SOP na ocupação de cada departamento. Então, eu vou estar avaliando quanto que cada departamento é ocupado. Então, eu estou olhando pela primeira vez no meu MRP2 para recursos. E aí o departamento é um recurso, departamento de produção. Então, vou verificar quanto ele está sendo ocupado. Uma forma simples de verificar se foi excedida a capacidade ou não é o cálculo de percentual de ocupação da capacidade. Caso haja um percentual muito alto ou muito baixo, eu vou para o quarto passo, que é ajustar o plano de produção do SOP para não estourar a capacidade. E como é que fica isso daqui na prática, né? Então, como é que fica isso daqui num exemplo didático? Vamos lá verificar então. Então, exemplo dado em planilha de Excel. A gente começa aqui pela parte do cálculo do tempo por família de produto, passando por cada departamento de produção. Então, daí eu vou trazer o conceito de família de produto. O que vem a ser uma família de produto? Né? Então, uma família de produto é, por exemplo, a família A, composta pelos produtos A1 e A2. Então, família B, composta pelo produto B1 e B2. Então, agrupam-se produtos por semelhança. O que tem a mais de informação? Então, numa família de produto, a gente vai ter informação do mix de produção. Por exemplo, para a família A, 10% dos produtos são do produto A1 e 90% dos produtos produzidos são do tipo A2. Então, de tal modo que o total do mix de produção é 100%. Já para a família B, o mix de produção é composto de 25% de produtos B1 e 75% de produtos B2. Novamente, o total fecha em 100%. Por que essa informação é importante? Então, porque no SOP, no RRP, que verifica ali a capacidade do plano do SOP, eu vou trabalhar com famílias de produtos. E aí a gente sabe que não é uma família de produto que passa pelos departamentos. Quem passa pelos departamentos são, na verdade, os produtos, né? Então, suponhamos que a gente tem ali os departamentos W, X, Y e Z. Então, e o produto A, B, A1, A2, B1 e B2, cada um deles vai passar tempos diferentes, em horas aqui, por cada departamento. Então, por exemplo, o produto A1 passa 0,40 no departamento W, 1h30 no X, 3 horas no Y e 0,70 hora no Z. Da mesma forma, o A2. Né? Mas quanto tempo passa a família nesse departamento? Já que o que eu quero é analisar de uma forma agregada. Então, a família, na verdade, eu vou fazer uma média ponderada. Né? Então, ponderada por quê? Pelo mix de produção. Então, com isso, para esse caso aqui, o tempo que a família A passa pelo departamento W é 0,50 ou meia hora, 0,50 hora ou 30 minutos. Então, como é que eu chego nisso? Pela média ponderada. Né? O mesmo raciocínio se aplica para os demais tempos. Depois eu disponibilizo essa planilha para vocês irem verificando. Então, o mesmo vale para o produto B. Então, tem componentes diferentes. E aí, me resulta ali com base no mix de produção, em tempos ali para a família.
do produto B. Esse é o primeiro passo. Então, feito esse passo, que eu sei então quanto tempo cada família passa por cada departamento, eu vou resgatar o meu SOP. Então, lembrando que o meu SOP, meu plano de vendas e operações, ele é feito para cada família. Então, temos aqui a família produto A e do produto B. Lembrando que é um plano de SOP. Tem um horizonte de tempo, 12 meses normalmente, onde eu tenho ali um planejamento de quanto vai ser vendido, uma previsão de vendas para cada mês e para cada família de produto. Há um estoque inicial. Eu vou ter também uma política de estoque, de quanto terei em estoque no mínimo, não no máximo. Daqui eu vou definir quanto que eu vou produzir de cada família em cada mês. Então, conforme essa produção para atender essa demanda, eu vou ter um estoque como consequência. E assim, essa linha aqui vai me definir então quanto eu vou estar produzindo de cada família. E essa informação que ela vai me ser necessária para mim verificar se eu tenho capacidade ou não. Então isso aqui é só uma informação que eu trouxe do SOP, né? Então na verdade estava só relembrando como funciona o SOP. Então é essa informação que ela entra lá para o meu MPS. E aí vamos falar então sobre capacidade, né? Um cálculo de capacidade disponível, efetivamente utilizável. O que é isso? Então, a capacidade que eu realmente vou ter como disponível para utilizar. Então, digamos que eu tenha no mês 20 dias trabalháveis, sendo que em cada turno eu trabalho 8 horas, então há 8 horas disponíveis de trabalho, e se trabalha apenas um turno por dia. De tal modo que no mês eu tenho ali 160 horas disponíveis totais para trabalhar. Mas aí, obviamente, a gente não vai trabalhar, aliás, o funcionário não vai trabalhar essas 8 horas afinco. Entra na empresa, vai para o seu posto de trabalho e só sai do seu posto de trabalho quando terminar as 8 horas. Então ele vai ter tempo para fazer as suas necessidades pessoais, enfim, comer, tomar água, ir no banheiro. Vai ter necessidades também de produção, que vai envolver o deslocamento dele para pegar uma peça, pegar uma informação. Enfim, vai ter uma série de outras demandas ali que vão acabar, na verdade, reduzindo a utilização dessas 8 horas. E aí a gente trabalha com um percentual de quanto é utilizado da capacidade. Então, que se chama de eficiência de utilização da capacidade. E digamos que a gente consiga utilizar eficientemente 85% da capacidade. Ou seja, 85% de 160, sobram ali 136 horas disponíveis efetivamente para produzir. E é sobre esses 136 horas que a gente vai verificar se a gente consegue trabalhar ou não. Então, se a gente consegue atender a demanda por famílias de produto ou não. Só um pouquinho, pessoal. Então, tem ali 136 horas. Então, se eu for colocando então diferentes proporções aqui de utilização da capacidade, então se for cair para 84%, a minha quantidade de horas disponíveis ela vai diminuindo. Aqui que eu vou fazer a verificação, então eu quero saber qual o total de horas necessárias para produzir todas as famílias de produtos. Então vou verificar lá em janeiro, para o departamento W, quanto que eu vou estar utilizando a capacidade. Para isso, então o que eu vou fazer? Então em janeiro, para o produto família A, vai ser necessário 80 horas.
E essas 80 horas, na média ponderada da família A, se demanda meia hora para cada produto produzido. Então, só aí para a família A eu tenho 40 horas dedicadas para esse produto, para essa família. Já a família B, a demanda de produção são 130 unidades e ela demanda, então, 0,30 horas para a produção. Então, na soma dessas duas, eu tenho ali 79 horas demandadas no departamento W para o mês de janeiro. Então, se a minha capacidade é de 134, então aqui eu vejo que há uma sobra de capacidade, inclusive. Então, o mesmo raciocínio eu faço lá para então o departamento X. Então, a demanda para o mês de janeiro é a mesma. Então, lembrando que isso aqui é a demanda da família. O que muda é o departamento. Então, quanto tempo cada família passa por cada departamento. Então, a família A vai passar 0,40 horas. E a família B, então 0,70 horas. Como a demanda é de 130 unidades, aí eu tenho uma demanda de 122 horas em janeiro. O mesmo raciocínio eu faço lá para o departamento Y e J, e também o mesmo raciocínio eu faço para os demais meses. Então, de tal modo que eu posso tranquilamente arrastar para o lado aqui e verificar, por exemplo, que lá em dezembro, né, o quanto eu vou produzir da família A e da família B, multiplicado por quanto se utiliza no departamento W para a família A e também no departamento W para a família B. Então, de tal modo que eu tenho 114 horas demandadas lá para dezembro, né, no departamento W. Então, calculado quanto vai ser demandado de recursos, na terceira etapa o cálculo do percentual, então, de ocupação da capacidade. Então, é bastante simples o cálculo. Então, 79 dividido pela capacidade de 134, um percentual, toda vez que isso daqui ultrapassar 100%, eu tenho um estouro da capacidade. Então, eu tenho um problema. Então, um problema porque, na verdade, se nada for feito, ou vai atrasar a produção, ou eu não vou conseguir atender essa demanda, vou ter que negar essa venda. Então, o que eu vou fazer quando identifico isso daqui? Né? Então, é o quarto passo. Então, quando há um estouro da capacidade, eu vou ajustar o plano de produção da SOP para não estourar a capacidade. Então, eu pego de novo meu plano de SOP e passo a fazer modificações nele. E onde eu faço as modificações? As modificações vão ser justamente na linha amarela. Eu vou alterar quanto produzir em cada mês. Então, lembrando que aqui a produção era de 80, e a gente tinha alguns picos de 130 e 150. O que se fez foi suavizar um pouco mais essa produção. Então, de tal modo que o pico é 120 e o mínimo, o vale de produção é 100. Então, antes a gente tinha uma demanda um pouco maior, um pouco mais oscilante para dentro da fábrica. Então, a mesma adaptação se fez ali na família B, também alterando. Então, de tal modo que ao recalcular então, a utilização da capacidade com essa nova produção, então com esse novo plano de produção por família, utilizando os tempos de cada família, passando por cada departamento, eu tenho aí uma nova utilização da capacidade. Então, seguindo os mesmos cálculos que a gente viu antes, eu preencho aqui a demanda de horas para cada departamento ao longo dos 12 meses e depois eu verifico se há o estouro de capacidade em algum momento. E aí eu verifico que na verdade tudo está abaixo de 100%. Um pouco próximo, mas abaixo de 100%. Também em alguns departamentos um pouco ociosos demais, 34%. Então, mas também eram departamentos que anteriormente eles também tinham uma utilização da capacidade também bastante baixa.
Então assim que funciona o RRP. Então, como vocês puderam ver até mesmo uma planilha como a minha, que não tão complexa, a gente já consegue verificar possíveis problemas ali na programação. E aqui a gente foi ajustando ele. Por exemplo, se eu colocar aqui, por algum motivo, produzir tudo em fevereiro, de 0 em março, o que acontece? Né? Então, a minha produção lá em fevereiro estoura e março fica muito vazia a minha fábrica. Né? Então, qualquer alteração que eu faço aqui, ela já vai alterando ali no meu planejamento da capacidade. E aí a gente tenta entender um pouquinho mais da capacidade, né? Então, como é que a gente chega naqueles valores? Né? O que é a capacidade? Né? Então, é uma pergunta um tanto quanto óbvia, mas quando a gente vai tentar calcular qual é a capacidade, não é assim tão óbvio. Né? Então, o que a gente identificou no exemplo anterior? Né? Então, há uma disponibilidade teórica de 100%, que era 160 horas disponíveis. Dentro dessas 160 horas, que vem a ser 100%, eu vou ter a disponibilidade padrão. Então, aqui que vem a ser a disponibilidade padrão. Eu vou descontar problemas de natureza inevitável. Então, aqueles que vão ocorrer, que eu sei, aliás, que vão ocorrer, mas eu não consigo evitar eles. Então, eu já reservo um espaço para esse tempo que ele vai ser perdido ali, não tem como evitar essa perda. Então, eu já desconto de cara uma perda que é conhecida e que não tem como evitar. Então, e essa perda que não é evitável, ela vem a ser uma meta a ser alcançada pela produção. Então, quanto que a produção vai querer utilizar a capacidade dela? Digamos que 10% são inevitáveis de perda, sobram ali 90%, então a meta da produção é ter uma eficiência de 90%. Então, ou seja, o tempo total menos problemas de natureza inevitável. Então, se tem lá o gerente de fábrica, vai querer manter altos níveis de produção, essa vem a ser uma meta. Por outro lado, há problemas também de natureza evitável. Daria para ser evitado, mas o problema acabou ocorrendo. Então são as surpresas. Enfim, uma máquina que estragou, mas estragou porque não se fez a manutenção. Enfim, a gente pode ter uma série de problemas ali que daria para evitar. Não são classificados como inevitáveis. Né? Ou seja, trabalhando na gestão desses problemas aqui, ou seja, a produção fazendo bem o seu trabalho, esse tipo de problema consegue ser evitado. Por outro lado, a gente sabe que, enfim, inclusive os problemas evitáveis eles acabam ocorrendo. Então, nem sempre dá para evitar todos os problemas evitáveis. Então, algum percentual vai acabar passando. E vai haver uma perda também evitável. E é sobre essa perda evitável que é a disponibilidade real. Então, é sobre essa daqui que é o valor a ser considerado no planejamento, no SUP, ou seja, no planejamento aqui da capacidade de longo prazo. Então, é esse o tempo que eu tomo para planejar e não a meta. Né? Então, se eu for colocar a meta, eu vou ter uma frustração. Vai chegar na hora de executar o planejamento e não vai dar certo. Então, o planejamento ele já coloca uma gordurinha, sabendo que vão ter problemas evitáveis e não resolvidos. E daí sobra a disponibilidade efetiva e efetivamente utilizável para a produção. E aí sim, esse tempo aqui é que eu vou estar contando. Então, a gente percebe que há uma margem aí para incertezas. Né? Se a empresa for muito turbulenta, enfim, tiver uma má gestão, muitos problemas evitáveis ocorrem. Esse quadrado aqui que não é tão grande, ele vai tender a ser muito grande. Né? E aí o tempo disponível para produzir vai acabar sendo pequeno. Ou seja, grande parte do tempo da empresa é desperdiçado. Claro. Sim.
Sim, sim, é verdade. Sim, eu diria que sim, o tempo ele vai reduzir com certeza pela aplicação de uma metodologia de troca rápida de ferramenta. Mas eu não diria que ele passaria a ser evitável. Então, eu diria que o tempo total que era inevitável do setup, que era inevitável fazer o setup, em vez de ele ser, digamos, todo esse quadrado que ele reduziu, ele continua sendo inevitável ter que fazer setup, mas reduziu bastante, porque eu apliquei a troca rápida de ferramentas. Hum, exato, é bem isso aí. É uma boa pergunta, Bolívar. Então, por exemplo, que não ficou tão claro, talvez, exemplos ali de coisas evitáveis, né? Então, quebra de máquina, falta de energia, ausência de funcionário, problema de programação e movimentação, né? Atraso da entrega de fornecedor, manutenção preventiva, entre outros. Então, isso daí dá para ser considerado como inevitável. Então, por exemplo, a falta de energia não tem como evitar a falta de energia. Então, também fazer uma manutenção preventiva também não tem como evitar de fazer ela. Até tu pode, se te apertar, evitar de fazer, mas enfim, vai ter problemas na frente, né? Que daqui a pouco vai acabar surgindo um problema evitável que seria corrigido pela manutenção preventiva. Então, por exemplo, paradas não planejadas de máquina, que, por exemplo, porque estragou a máquina, problema de programação, enfim, são problemas ali do tipo evitáveis, né? E aí fica uma pergunta, o que fazer então quando o uso dos recursos excede a capacidade? No exemplo ali no Excel, a gente, enfim, é, modificou o plano, né? Então modificou, alterou o plano de produção. A gente antecipou algumas coisas, postergou outras, se fez valer do estoque. Então, o estoque é o meio para poder antecipar ou postergar alguma produção. Mas o que mais que a gente pode fazer, né? Então, uma alternativa é aumentar a capacidade. Então, se passar pouco de 100% da capacidade, eu posso colocar horas extras, né? Se se esse passar da a demanda for muito grande, daqui a pouco eu tenho que apelar para uma contratação de funcionários. Tem que realmente aumentar a capacidade porque a demanda é consistente e é crescente. Então tem que colocar um turno extra. Então dá seguramente, além de contratar mais funcionários, tem que botar uma boa quantidade, fazer a empresa rodar mais um turno. Daqui a pouco a demanda é pontual, só no equipamento. Compra mais um equipamento. Tem um equipamento ali que está sendo gargalo. E a gente vai ter também, nesse horizonte de planejamento, por exemplo, verificar a necessidade de ampliação da fábrica, ou até mesmo a construção de uma nova fábrica. E aí, pessoal, um ponto que eu não comentei antes, mas aquele mix de produção de cada produto, de cada família de produto, é uma coisa que ela pode variar. Então, de um mês para o outro, pode ser que, né, os clientes consumam mais do produto A1 do que do A2, e isso tem que ser revisado. Então, porque vai modificar os tempos que cada família passa por cada departamento. Então, também é um ponto ali a ser verificado quando se faz o SOP. Uma outra estratégia que a gente tem para quando excede a capacidade é o que o Oliver estava falando. Então, aumento da eficiência da utilização das horas disponíveis.
Então, projetos de melhoria e redução de desperdício. E o retorno dessa ação ele pode ser lento, né? Então, por exemplo, lá, troca rápida de ferramenta. Então, tem toda uma abordagem. Não vou abordar troca rápida de ferramenta em toda a fábrica de uma vez só. Normalmente, se for a primeira implementação, vai começar por equipamento, tem que mobilizar os funcionários, vai se experimentando, se descobrindo, se avançando. E aí aquele tempo de utilização da empresa ele vai aumentando pouco a pouco. Então vai aumentando a eficiência. Se a gente dizer 84%, vai para 85%, 86%, até chegar na meta de 90%, por exemplo. Então, mas essa é uma ação que também, quando detectada no planejamento de longo prazo, eu posso identificar, olha, daqui a pouco se a gente contratar uma empresa de consultoria que ajude a tornar minha fábrica mais eficiente, reduz os desperdícios, para hoje não há problema, mas mais para frente, se essa consultoria colocar em prática e manter os resultados, eu consigo atender a demanda. Então não vai exceder capacidade. Uma outra alternativa é uma terceirização. Então ela vai no sentido semelhante ali do aumento da capacidade. Só que em vez de aumentar a capacidade, eu lanço mão de passar parte da produção, de repente de um departamento, para uma outra empresa. Então, daqui a pouco o departamento não tem máquina suficiente, mas eu posso pedir, por exemplo, para até mesmo um concorrente produzir parte daqueles equipamentos. Né? E uma ação que a gente conhece, já falou bastante nas aulas anteriores, é a não atender o plano de vendas. Né? Isso daí vai acabar frustrando então outros departamentos ali, o não atendimento das vendas. Mas também é uma atitude sensata caso realmente todas as anteriores não foram possíveis. A gente vai ter que optar por essa dura decisão que é não atender o plano de vendas. Então vai ter que mudar, aí vai ter que fazer a gestão de vendas, enfim. Aí a gente traz a aula de SOP nesse momento. Perguntas até aqui, pessoal? Então, o conteúdo do RCCP, Planejamento da Capacidade de Médio Prazo. Então, no nível do MPS, Master Production Schedule. Então, também conhecido em inglês, o RCCP, Rough Cut Capacity Planning. E aqui ele verifica a viabilidade do MPS no médio prazo, desagregando famílias de produtos em produtos e avaliando de forma agregada os departamentos em função de sua criticidade. Então, na etapa anterior ali, não enfatizei isso, mas os departamentos eles poderiam ser analisados de forma agregada. Nessa etapa de planejamento, a gente desagrega as famílias e passa a olhar para os produtos. O objetivo do RCCP é antecipar necessidades de capacidade de recursos que requerem um prazo de alguns poucos meses para sua mobilização. Então, eu identificar a necessidade de mudanças aí, em poucos meses. Quando falo em poucos meses, em torno de 3 meses. Gerar um plano de produção de produtos finais que seja aproximadamente viável. Então, por que aproximadamente viável? Para mim não levar nada lá para o MRP que seja inviável de ser produzido, porque o MPS foi, digamos, mal feito, né? Ou não se teve uma verificação da capacidade dele. E aí o objetivo do RCCP é subsidiar as decisões de quanto produzir de cada produto, principalmente quando há limitações de capacidade. Então, o Rough Cut, então o que é Rough Cut? É uma verificação rústica, digamos assim, da capacidade grosseira. Então, por que grosseira? Então, porque ela não vai ser tão detalhista. Grosseira porque ela vai estar analisando os departamentos de forma agregada. Então, por isso que se fala aqui em um plano de produção aproximadamente viável. E aí a gente vai verificar nesse aproximadamente viável, a gente vai se focar apenas nos departamentos que são críticos.
Então, o que é um departamento crítico, né? Vem a pergunta, já que o RCCP foca neles. Como avaliar os departamentos a fim de definir sua criticidade e para agregá-los, né? Então, eu vou definir uma criticidade e depois eu vou agregar eles. Então, aqui eu tenho uma tabela que avalia de forma qualitativa os meus departamentos. Então, tem meus departamentos aqui representados pelas letras. E aqui eu tenho os critérios de criticidade. Então, eu vou definir ali critérios de criticidade. Por exemplo, o departamento é um gargalo, ou é um potencial gargalo. Então, se sim, eu marco como um departamento gargalo, ou com restrição. É difícil subcontratação, ou seja, é difícil terceirizar o que é feito nesse departamento? Se sim, é importante saber, porque essa opção não é viável. Esse departamento ele é sensível ao mix de produção, ou seja, se mudar o mix de produção, antes se comprava mais do A1 do que A2, agora inverteu. Isso faz alguma diferença no departamento ou ele é insensível a isso? Se sim, se faz diferença e ele pode se tornar um gargalo, bom, então temos que marcar como sensível ao mix de produção. Então, por exemplo, pode ser que o departamento para o produto A1 ou A2 faça uma atividade muito básica, que é comum tanto para o A1 quanto para o A2. Então, dessa forma seria insensível. O departamento possui uma ferramenta especial, então algo, por exemplo, uma impressora 3D, uma tecnologia muito diferenciada. Então, a gente tem que identificar que departamento é esse. Então, tem que saber a capacidade dessa ferramenta especial. É difícil reduzir a carga. Então, por exemplo, existem alguns departamentos, algumas máquinas ali, que eu tenho que estar sempre colocando, ela sempre tem que estar cheia. Nunca pode baixar o nível, né? Um exemplo clássico ali, até mesmo do professor Jorge, é as aciarias, então o alto forno. Então o alto forno tem que sempre estar com uma alta carga, né, produzindo, não tem como baixar. No momento que baixar, para esquentar de volta o alto forno é muito custoso. Então, também que outros setores é semelhantes. Então, por exemplo, até mesmo, não sei dos detalhes, mas provavelmente na produção da cerveja ou de outros produtos da indústria química ali, ou de elementos, eu tenho reatores, tenho grandes processos. É difícil eu diminuir a capacidade sem ter um prejuízo. O setup longo, então o Bolívar destacou antes. Então, se aquela máquina para fazer um setup de um produto para o outro, eu gosto sempre de lembrar o exemplo da cor, né? Então, a máquina que faz a pintura do vermelho e vai para o azul, quanto tempo demora esse setup? É importante saber. Então, se ele for muito longo, é importante ter essa informação. E também, se a máquina fica parada, for a ociosidade é muito cara, também tem que identificar, ou seja, o departamento nunca pode ficar ocioso, né? Nunca pode ter uma ociosidade muito grande para não aumentar o custo de produção da empresa. No momento que eu faço essa verificação, eu até posso incluir outros itens de criticidade aqui, eu vou ter essa planilha preenchida, que é essa tabelinha preenchida. E aí vem o segundo passo. Então, como agregá-los, né? Então, agrupam esses departamentos por semelhança na criticidade. Então, por exemplo, que departamentos eu tenho aqui que poderiam ser agrupados por semelhança? WX, YZ, isso aí, então YZ tá na cara, igualzinho. Mas seriam candidatos aqui, então WX tem uma boa semelhança. Então são esses departamentos eu poderia agrupar eles e tratar de uma forma agregada. Então por que isso daqui vai ser importante? Né? Então, justamente para mim saber como operar o RCCP. E aí que vem a parte mais elaborada dessa parte do planejamento. Os passos são semelhantes ao anterior,
o planejamento de longo prazo. A diferença é que a gente vai desdobrar os 3 meses do plano de produção do SOP em produtos. Então, que era família, de produto vira produto. Em vez de pegar 12 meses, eu pego apenas os 3, porque é de médio prazo. E vou desdobrar também meses em semanas. Depois eu vou calcular o perfil de recursos e tempo offset. Um conceito que a gente vai ver na planilha agora. Por fim, vou fazer o cálculo da utilização dos recursos críticos. E por último, ajustar o MPS para não estourar a capacidade. Vamos lá verificar como isso funciona numa planilha. Então, exemplificando ali a lógica de cálculo do RCCP, então planejamento de capacidade de médio prazo. O primeiro passo é desdobrar os 3 meses do plano de produção do SOP em produtos. Então vou pegar os 3 primeiros meses, porque só os primeiros 3 meses, né? Porque é de médio prazo. Então o SOP ele trabalha com 12 meses, porque é de longo prazo. Então pego o primeiro, só copiei o plano aqui. O segundo passo que eu vou fazer é para mim conseguir desdobrar uma família em produto, eu vou fazer o passo oposto do que eu fiz para agregar produtos em família, né? Então vou pegar um mix de produção e vou desagregar, por exemplo, a produção de janeiro, que é em 100 unidades, vou desagregar conforme esse mix de produção, levando também em consideração algum outro aspecto ali que possa, né, influenciar uma possível mudança do mix. Além de eu desdobrar família em produto, eu vou desdobrar também mês em semana. Então a gente adota que cada mês tem 4 semanas, e eu vou ter aqui 12 semanas do planejamento. De tal modo que os 4 primeiros meses referem-se, por exemplo, a janeiro. E de uma forma bem matemática, o que eu vou fazer aqui é pegar então, se a demanda para a família A é de 100 produtos e no produto A1 representa 10% do mix de produção, e o mês tem 4 semanas, dividindo por 4, eu vou ter uma produção, uma demanda de vendas aqui. Então, lembrando que eu estou pegando vendas, estou desdobrando no MPS. Então, eu vou ter uma demanda de vendas aqui para esses 4 meses do produto A1, que é igual ao total a 10. Então, seja 10% de 100. Então, considerando que eu tenho um estoque, então tem um nível ali de estoque a ser alcançado. Na semana S4 eu produzo, e assim eu vou adiante. Então aqui eu estou fazendo uma forma bem matemática. Então, o que significa bem matemática com isso? Eu estou inclusive colocando com a demanda quebrada, né? 2,5 unidades, que não faz muito sentido. Logo iremos corrigir isso. Eu estou enfatizando dessa forma tão matemática, só para mostrar a origem dessa informação. Então, o mesmo eu faço lá para o produto A2. Então, pego uma demanda de vendas de 100 unidades, 90% dela, dividido por 4 semanas. Então, de tal modo que o total aqui são 90 unidades. Somando com as 10 aqui de cima, eu tenho as 100 unidades de vendas para o mês de janeiro. E assim eu faço a minha produção também lá para os meses seguintes, do produto 1, do produto A2, também do produto B1. Então, é o mesmo raciocínio. Então, vou ter que pegar aqui desse produto. Então, vejam que aqui eu fiz bobagem. Então, veja que quando a gente utiliza assim, fica com números bastante quebrados. O que não faz muito sentido lá para minha produção, não tem como produzir unidades fracionárias. Então isso aqui é só para mostrar da onde vem, a grosso modo, essa informação.
Levando para o MPS, eu vou colocar outros fatores em consideração, de tal modo que ao desdobrar aqueles produtos, eu vou ter números mais redondos, como esses aqui que eu estou mostrando no lado. Então, mas eles seguem respeitando a lógica, por exemplo, de que em 4 semanas, produto A1, então, somados ali com o que eu produzo do produto A2, soma 100, que é a demanda de vendas lá de janeiro. Então, e aqui vocês percebem que ele está tendo uma demanda diferente daquela lógica matemática que eu tinha feito aqui antes. Então essa demanda de vendas, então ela vai, por exemplo, pressupor que há um aumento no final do mês, distribuiu as demandas para cada mês de uma forma inteira, então não temos agora mais números fracionários, e com isso eu consigo fazer meu MPS aqui, então definindo quando em cada momento eu vou disparar uma produção, né, uma demanda de produção. O produto A1 é pouco produzido, então se produz uma vez por mês. O produto A2 é produzido todos os meses, em quantidades também que variam. E da mesma forma, então, o produto B1 e B2. Então isso aqui é fruto da realização lá do MPS. Então também aula, visto em aulas anteriores. O que é importante aqui é saber que eu vou ter essa informação. Então daí, isso daqui que vai entrar lá para o meu RCCP, que vem a ser o nosso passo 2. Então e aqui eu chamo a atenção para vocês, que vem novidade, né? Então são os conceitos perfil de recurso e tempo offset. Aqui, digamos, é a parte mais cabeluda, ou naquela terminologia peculiar, a parte mais enrabante. O que a gente tem aqui? Né? Então temos aqui os 4 produtos, A1, A2, B1 e B2, e suas árvores de produto. Então, por exemplo, para o produto A1, eu preciso do componente A11 ou A11. O A11 precisa do componente A111. O produto A1 precisa do componente A12 e o A12 precisa do componente A121. Além disso, o que tem aqui? A gente tem uma noção de tempo. Então, esse offset ele está me dizendo em tempo. Então, tempo a partir do tempo zero, então semana em cujo início do produto final deve estar pronto. Então, para mim ter um produto pronto, então produto A1 pronto, eu vou tendo semanas anteriores que iniciar essa produção. Então, esses 1, 2 e 3 mostram quantas semanas anteriores eu devo iniciar. Então, por exemplo, se eu quero iniciar o produto A1, o componente A111 tem que estar lá no departamento W a 3 semanas anteriores do prazo que eu quero iniciar. Esse aqui é o conceito do offset. Então, essas 3 semanas é o quanto antecipado eu tenho que iniciar o meu movimento para permitir que hoje eu tenha a produção em mãos do produto A1. Ou seja, há 3 semanas atrás eu devo iniciar no departamento W a ação. Então, e assim a gente tem para cada produto sua árvore colocada dentro de um cronograma aqui, né? De uma visão temporal, um diagrama temporal. Além disso, eu tenho também uma estrutura do produto, a árvore do produto aqui. Então, por exemplo, para o produto A1, eu preciso de uma unidade do componente A12 e de 2 unidades do componente A11. E aí, o componente A11, como são 2 unidades e cada unidade leva 0,2 horas, ao total leva-se 0,40 horas no departamento W. Uma unidade leva meia hora no departamento Y, 2 unidades levam 1 hora. E quando eu tenho ali esses 2 componentes, eu vou precisar de 1 hora e 30 no departamento X e de 0,70 hora no departamento Z. Então, todas essas informações que estão no diagrama, eu vou tabular elas aqui do lado.
Então, e essa tabulação aqui se chama de perfil de recursos. Então, aqui para o produto A1, então eu coloquei ali os recursos críticos. Então não são todos os recursos, apenas os críticos. E aqui eu tenho as horas por produto, por unidade de produto. Então, departamento W, eu puxo aquele 0,40 para cá. Então, departamento X, 1 hora e 30, está aqui o X. Departamento Y, então Y é 3 horas. Ué, mas por que 3 horas? Porque ele aparece em 2 momentos. Então, 2 horas aqui, antes do A12, e 1 hora antes do A11. Por isso 3. E o departamento Z, então, ele aparece só aqui, 0,70 horas. Aqui eu trago a informação de quanto tempo é necessário para produzir uma unidade de cada produto. E além disso, eu vou ter a informação da antecedência ou do offset. Então, ou seja, também do deslocamento. Né? O departamento tem que iniciar a operação 3 semanas antes. No departamento X, apenas 1 semana antes da data de entrega. No departamento Y, então 2 semanas antes da data de entrega. E o departamento Z, também 1 semana antes da data de entrega. E essas tabelas aqui eu preencho para cada produto, então que eu tenho aqui. Então, os perfis de recursos. E com base nesse perfil de recursos, eu passo lá para a terceira etapa. E a terceira etapa é o cálculo da utilização dos recursos críticos. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Então, eu vou calcular a capacidade. Então, da semana, lembrando, não é mais do mês, a capacidade da semana. Então, como mostra ali o comentário, 5 dias por semana, vezes 8 horas por dia, vezes a eficiência de 85%, e tenho 34 horas por semana. E aqui eu tenho a minha tabela de utilização dos recursos. Eu tenho as 12 semanas que eu vou preencher. Vamos começar primeiro por elas e depois a gente vê na questão do passado. Vamos começar aqui pelo recurso do tipo Z. Por que do tipo Z? Então, porque o recurso do tipo Z ele sempre tem uma antecedência de 1 semana. Então, o cálculo é um pouco mais simplificado. Então, que conta que eu vou fazer? Então, a conta a ser feita, ela é simples. Mas dado que quando a gente começa a ter muitas informações, o simples composto de muita informação pode acabar se tornando um pouco complexo. Então, semana, departamento Z. Então, abro a fórmula dele. Então, estou pegando ali os tempos do departamento Z. Então, por exemplo, no departamento Z, o produto A1 passa 0,70 horas. O que eu quero saber é quantos produtos vão passar por esse departamento. Não somente quanto, mas sim quando. Então, se ele tem que ficar pronto na semana 1, eu tenho que iniciar ele há 2 semanas para frente. Então, a produção tem que começar 2 semanas anteriores para mim estar com o produto pronto aqui. Então, daí vem o conceito do offset. Então, estou deslocando a produção que era para estar na semana 1, eu desloco ela para a semana 2. Então, puxo toda a necessidade de produção da segunda semana. Então, no caso do A1, não há nenhuma produção, A2 são 10 unidades, vezes 0,26 hora para uma unidade, e assim eu vou vendo lá para o produto B1, B2, quanto vai ser produzido e quantas horas são demandadas. De tal modo que a soma total venha a ser igual a 5 horas. Então, a minha necessidade de capacidade que eu vou acabar ocupando na semana 1 para atender a demanda da segunda semana são 5 horas. Então, eu estou olhando para essa segunda semana. Isso é o que eu tenho que produzir, mas para poder produzir isso, eu tenho que iniciar na primeira semana. Então, por isso que a gente coloca toda essa informação na primeira semana
para o departamento Z. E assim a gente pode arrastar isso daqui até o final. Outro produto que tem tempos iguais é o departamento Z, aliás W, que sempre são 3 semanas. Então, para esse caso, o meu tempo de offset, vamos olhar primeiro para a primeira semana. Então, vale o mesmo raciocínio. Então, departamento W, demanda 0,40 horas para o produto A1. O que vai ter novidade aqui? Eu vou ter que antecipar a produção lá para daqui a 3 semanas para frente, ou seja, na semana 4. Então, isso é o que eu vou ter que estar produzindo na primeira semana. Então, multiplicando essa demanda da semana 4 pelos tempos de produção, eu tenho que a demanda, a utilização da capacidade na semana 1 do departamento W é 50 unidades. E assim eu posso arrastar isso daqui para os demais itens. O que a gente observa é que semana 11 e 12 ficam em branco. Por que ficam em branco? Porque justamente a semana 9 ela já está trazendo antecedência, não da semana 9, mas sim do que vai ser produzido na 12ª. Então, como esse aqui é um produto que ele tem um offset grande, um tempo de offset grande, o que viria a ser produzido na semana 10, por exemplo, é o que vai ser demandado lá na semana 13, que está fora do planejamento. Então, por isso fica em branco aqui essa utilização da capacidade. Na verdade, é em branco unicamente porque não existe previsão ainda, né? Mas certamente ela vai ser ocupada assim que a gente avance no tempo. E aí, para não ficar tão complicado o cálculo para o departamento X e Y, que na verdade X e Y tem tempos de offset diferentes. Então, por exemplo, para o produto A1 é um período e para o departamento 2 são 2 períodos. Para isso eu criei tabelinhas de apoio para o cálculo de utilização dos recursos. Então, quando o offset do produto for igual, do departamento X for igual a 1, eu vou pegar todo esse daqui, no caso só para o produto A1, e vou multiplicar ali pela produção deslocada apenas uma semana. O mesmo raciocínio então eu faço, então isso vai me demandar 3 horas. Quando for deslocado 2 semanas, então ocorre só para os produtos do tipo da família B. Então eu desloco 2 semanas em relação a 1. E com isso eu identifico ali a demanda de 28 horas. Somando essas duas, eu tenho uma demanda do departamento X de 31 horas. E assim eu faço também para o departamento Y, de tal modo que eu tenho toda essa parte da tabela preenchida. Vai acontecer que vão haver situações naturais ali, que, por exemplo, para mim estar entregando coisas, por exemplo, pedidos da semana 1, quando o offset é uma semana, eu já estou atrasado. Então, que é o que ocorre, por exemplo, com o caso do departamento Z, então, que é o passado. Então, tudo aqui vai pegar a primeira semana. Então, como o offset é um dia só, eu tenho só esse componente. Ou seja, 4 horas estão no passado. Ou eu já iniciei essa produção, ou simplesmente isso daí ficou atrasado. Ou já está entregue e garantido, ou está atrasado. Não tem como descobrir. E assim eu vou calculando para cada um deles. Né? Então, o que chama um pouquinho mais a atenção é o departamento W. Então, eu vou pegar o offset de 3 produções. Né? Então, eu vou pegar, para mim está entregando da semana 3, eu teria que ter começado na semana, digamos, 0. Para entregar na semana 2, teria que estar começando na semana menos 0, menos 1. E na semana 1, teria que estar começando na semana menos 2. Então, por isso, tudo isso daqui está em atraso, porque o offset é igual a 3. Então, não digamos necessariamente em atraso, está no passado. E aí, com base no que foi preenchido aqui, na utilização da capacidade, eu vou calcular o percentual de capacidade utilizada. Então, nitidamente 50 de 34 disponível, eu estourei minha capacidade aqui.
Então tem vários estudos da capacidade. Então o procedimento que eu vou fazer na sequência, até eu criei uma planilha a mais, então copio todo esse procedimento que eu vou fazer agora, é na verdade modificar o MPS. Então volta a demanda para o MPS e a gente faz os ajustes lá. Então, por exemplo, para o nosso produto A, a gente tinha essa demanda. Então, era uma produção que corria de mês em mês. A mudança foi desdobrar aquela demanda ao longo do tempo. Então, para o produto A2, então, o que foi feito? Então, também eu tinha alguns picos de 65 produções e depois produções pequenas de 10. Eu tornei isso daí um pouco mais homogêneo, então variando basicamente no máximo 24 unidades, no mínimo 20. Então tornei mais estável a produção. E assim faço também, eu estabilizo um pouco mais a produção do produto B1 e torno completamente estável a produção do produto B2, sempre igual a 25. E com isso eu tenho resultado lá na minha utilização da capacidade. Não ficou zero defeito, não ficou totalmente abaixo, mas eu sei que lá nas semanas, a partir da semana 7 e 8, vai haver necessidade de hora extra. Então eu já consigo me antecipar lá os setores para chamar para uma hora extra. Então, ou seja, isso daí já consegue me antecipar uma tomada de decisão. Então essa é a nossa planilhazinha que a gente tem. Um ponto que eu chamo a atenção aqui com esse planejamento, coisas que ficaram para o passado são maiores do que antes. Então antes o que estava no passado era uma quantia bem menor. Então um ponto de atenção para essa modificação. Isso pressupõe que muita coisa está em processamento e vai ser entregue. Mas se isso não for verdade, esse meu plano aqui ele é inviável, porque está pressupondo que vai ter uma entrega aqui, mas que não vai ocorrer na prática. Então essa aqui é a planilha final do RCC. Fica a última pergunta, então, o que fazer quando a necessidade de produção exceder a capacidade? Então a gente viu ali a primeira opção, é alteração do MPS, adiantar ou postergar a produção. E o Douglas concluiu também, pôde concluir que quanto mais estável a produção, menos problemas eu tenho de estouro da capacidade. Então, ou seja, é um ponto a favor de tornar estável a demanda, então que facilita a produção. Uma outra alternativa quando exceder a capacidade é a ampliação da capacidade, horas extras quando for pequeno, turno extra, de repente um dia extra da semana trabalhar, ou continuamente por um período abrir um turno a mais de produção, contratar mais pessoas de mão de obra. E aqui já somem aquelas opções de, por exemplo, eu comprar um equipamento, ampliar a fábrica, fazer uma reforma. Então, porque o efeito disso daí demora bastante para ocorrer. Uma outra opção seria eu terceirizar. Então, dado que eu tenha já um fornecedor já conhecido, já um contrato feito, e a terceirização seja só mandar os materiais, não pressuponha contratação ou orçamentação, é uma opção. Reparem também que a opção de melhorias da capacidade não aparece aqui porque o efeito dela poderia ser mais demorado do que o tempo de planejamento. E outra opção é não atender o plano, né? Então, não atender o plano de vendas. Então, devolver a bolinha para vendas e dizer para vendas dar uma solução que a produção não consegue resolver o problema, né? Então, aquele plano de produção é inexequível. E com isso, pessoal, a gente encerra por aqui a aula de hoje. Então, diferente da aula passada, eu vou passar para vocês, dessa vez não vai ser um estudo de caso, vai ficar mais para frente. Eu vou passar aquela planilha Polytron,
vou passar o tutorial para entender como mexer nela. E aí, algum exercício de fixação também eu vou passar para vocês conseguirem, né, identificando ali o funcionamento dela. Então, lembrando só que essa aula é baseada no livro aqui do Correia, Henrique Luiz Correia, Planejamento, Programação e Controle da Produção, MRP2 e ERP.